Pessoal, sejam bem-vindos para o nosso canal. Carlos Juscelão aqui, quem fala para vocês. Hoje estou com Jaime Dias, um cubano que está no Brasil há 9 anos aproximadamente já. Cubano que, como milhares e também milhões de venezuelanos, escolhemos sair dos nossos países, produtos das dificuldades que a gente atravessa, mas que hoje a gente vem com o intuito de aprofundar alguns temas também que vocês conheçam a história do Jaime e ao mesmo tempo vocês possam, talvez, conscientizar, quem sabe, o vizinho que continua falando que aquele regime cubano e o venezuelano são os ideais para uma sociedade mais justa, né? Sociedade mais justa que cada dia fica cheia de imigrantes, né? Os países onde se prega a igualdade cada vez mais fica sem pessoas. Jaime, seja bem-vindo. Muito obrigado, Carlos. Agradeço aí o convite para falar com você, para passar informações e trocar informações dos nossos conhecimentos sobre a realidade dos nossos países, os desafios que está enfrentando agora mesmo e como isso pode ajudar aí o teu público, o pessoal que te segue, a entender um pouco mais o que são boas práticas, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista energético e e quais não são. Quais práticas são sublimes, né? O que pode gerar altíssimos problemas, né? Como o que nós estamos observando agora em Cuba de apagão generalizado, né? Zero cobertura energética no país durante vários dias. E, bom, eu estou aqui à disposição sua e dos seguidores aí para responder perguntas, para responder o que vocês acham que eu posso facilitar para vocês. Perfeito. Jaime, eu já vou falar aqui para o pessoal, né? Esse episódio que a gente vai gravar hoje, ele vai ser o início, de outros momentos em que a gente vai se encontrar e nos quais a gente vai tratar com mais interesse, com mais aprofundeza sobre temáticas relacionadas à cultura, educação, saúde cubana. Hoje a gente vai passar por alguns desses tópicos, mas tentaremos dar uma introdução, né, da Cuba de hoje através do olhar do Jaime, que além do que já expliquei no início, ele é economista, ele é formado na área de economia. Então, quem mais para nos explicar aonde estão as fraturas, né, da economia cubana em relação ao que se diz aqui no Brasil, o que se diz no mundo, na verdade, né, inclusive tocar o tema das sanções, o quanto de verdade tem as sanções em relação à estrutura econômica de Cuba, em relação à corrupção que de fato deve ter, né, com a tanta presença militar dentro do regime cubano. Jaime, mas antes de chegar lá, aqui no Brasil, sempre quando a gente fala com estrangeiros, ou a gente mesmo falando sobre os nossos países, o pessoal sempre gosta de, ou fica curioso, né? Por que e quando foi que chegou a gota que derramou o vaso, do copo, perdão, que você decidiu sair? Por quê? Quando que chegou essa decisão para você? Foi sozinho que você veio, com amigos, famílias? Bom, então vamos começar um pouco sobre essa parte de vinda para o Brasil, né? Beleza. Não foi um momento exatamente assim que eu falei assim, não tô aguentando mais, agora quero ir embora. É mais uma noção, eu diria que é senso comum em Cuba, né? Que quando aparecer a oportunidade, eu vou pegar, eu vou aproveitar. É, Então, eu estava num momento, sim, de que eu tinha esse interesse, estava procurando, dar uma olhada, não tinha muitas esperanças, né? Porque não é fácil, pelo menos não era fácil naquele momento que eu saí de Cuba, esse processo de imigração, encontrar uma forma de sair. Hoje em dia tem muitas formas, só precisa de muito dinheiro. Mas naquele momento não era tão fácil. E eu tinha terminado o exército, foi um período bastante conturbado, e eu não gostei muito de muitas experiências que eu vi, de muitas coisas que eu presenciei, e eu estava estudando na faculdade. Estava no primeiro ano da faculdade, de justamente engenharia elétrica, né? Eu via também muitos problemas, que eu fico assim, meu Deus, isso aqui é um caos, e não parece ter perspectivas de melhor, né? Pelo menos no médio e curto prazo. Hoje eu descobri que também no longo prazo não tinha, mas aqui estamos para isso. E apareceu uma oportunidade, eu vi um edital de vagas para um curso, vários cursos, numa universidade brasileira. Um edital internacional. Eu, junto com outro amigo meu, nós vimos isso e falamos, pô, que interessante, olha só, podemos nos inscrever mesmo sendo cubanos, né? Não tem essa discriminação, porque muitas vezes tem esse problema de que tem uma lista de nacionalidades que podem ser é, ou ter candidatos, mas no nosso caso, Cuba quase nunca tinha, né? Aí entendo. no nosso Não eram caso tinha. contemplados, né, Exatamente, na maioria nós. dessas. Exatamente. Aí tinha pra Cuba. Eu falei, pô, olha só que legal, vamos dar uma olhadinha. Aí fomos só dar uma olhada, tinha ótimos cursos, tinha uma variedade bastante grande. Eu falei, pô, tem economia. Sensacional. Sempre quis conhecer, sempre quis estudar. Mas em Cuba mesmo, que é tipo um campo com muito mais oportunidades de serem engenharias, né? Até pelo fraco desenvolvimento ainda. Aí nós tentamos, mandamos documentos, e aí começou todo um processo muito burocrático para conseguir essas vagas, para conseguir as coisas, enviar notas, que enviar um monte de coisas.
E em Cuba tudo se dificulta, né? Porque tem muitos documentos que eles pediam que em Cuba não tinha, aí nós tínhamos que enviar e-mail de, A olha, potência educadora, né, que é Cuba, é, não sempre tínhamos nada facilitando o assim. caminho dos estudantes. Exatamente. E aí o pessoal da universidade foi bastante compreendendo tudo, né? Eles falaram, não, a gente entende que vocês têm certas dificuldades lá, como que a gente pode ajudar, né? Como que eles podem ajudar. E nos deram um tratamento muito, assim, sensacional para a Qual época, né? faculdade, para o pessoal saber que você Ah, foi estava... a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Então, Ok, o intuito da universidade é atrair talentos de países latino-americanos, né? Estudantes da Colômbia, estudantes do Chile, do Uruguai, estudantes de Cuba, México, de qualquer lugar, para virem para o Brasil, né? E desenvolverem capacidades, eventualmente, ou voltarem para os seus países e fazerem projetos, trabalhar em empresas que têm algum tipo de vínculo com o Brasil, ou mesmo ficarem no Brasil e trabalhar, trazer esses talentos, né? Efetivamente para perfeito. cá e que possam contribuir aqui no desenvolvimento de empresas, do governo, de qualquer coisa. Essa universidade fica em Foz do Iguaçu, nas limitações aí da Itaipu Nacional. Então, cursos que são muito interessantes lá, por exemplo, são o curso de energias renováveis, porque você tem essa possibilidade de fazer uma prática em Itaipu, que é uma das, talvez a maior usina de geração de energia do mundo. Acho que era a primeira ou segunda, estava aí, dependendo da métrica que eu usar, tem outra que é chinesa, que também é muito, muito forte. É, mesmo curso de economia, foi sensacional para mim essa transformação. E, bom, tem vários cursos, relações Claro, internacionais, ciências políticas, vários cursos de engenharias, você falou no bastante início diverso. que não houve uma decisão em seco, assim, ah, chega, vou embora, né? Foi uma esperança de que se surgir a oportunidade você ia aproveitar. Sempre houve então essa esperança, desde criança você já tinha esse sonho, e como é que ele chegou? É normal, você falou, né? É normal o cubano sonhar com sair de Cuba, né? Porque muita gente Sim. acha que o cubano sonha com o socialismo. Não, o cubano sonha em sair da ilha assim que a oportunidade chegar. Então, desde criança você já se entende como que ia algum momento sair de Cuba mesmo, claro, a esperança não ser uma esperança visível no curto prazo. Olha, isso é uma pergunta muito boa. E é uma pergunta difícil de responder. Porque seria muito fácil responder para outros cubanos, e talvez você entenda facilmente também, mas pessoas que não vivem essa realidade vão achar um pouco bizarra essa experiência. O que acontece em Cuba? A infância, pelo menos na minha época em Cuba, era bastante. é, não era muito, não era ruim, digamos assim, não era uma infância segura. Tínhamos acesso a, tipo, a uma rua relativamente segura, não tinha drogas, assim, não tinha insegurança e Uhum. violência, como nós vemos, por exemplo, no Brasil, vemos em vários outros países da América Latina. E as condições de educação, mesmo que não sejam as que nós vemos assim, em ótimas escolas aqui no Brasil, não eram deploráveis, né? Não eram tão ruins como outras que, inclusive, também vemos aqui no Brasil, né? Tinha o mínimo, digamos assim. Às vezes o mínimo era bastante baixo, mas tinha. Uhum. Na escola, tem um processo muito forte de adoctrinamento, né? Tem um processo forte de os Antes de nos passar livros ao didáticos, doutrinamento, então, antes de os falar do livros doutrinamento, didáticos. Aham. o que que era o mínimo para você? O que que é considerado o mínimo na escola? Para o brasileiro ter a ideia, às vezes o brasileiro aqui tem um mínimo também. Então, para ver se o mínimo de fato é a mesma Bate. palavra que a gente está se referindo, ou aquele mínimo, na Sim, verdade, era o fundo das coisas. sim, não, o mínimo é basicamente ter alimentação, né? Ter uma merenda escolar, ter um lugar para dormir, as crianças passam, em Cuba, na minha época, não tenho certeza agora como está sendo, era o dia inteiro na escola. Você chegava lá às 8 da manhã e ia embora às 4:30 da tarde, né? Então, a maior parte do dia você estava lá, sem acesso externo, sem os pais poderem ir lá e fazer alguma coisa. Então, nesse tempo, tinha merendas escolares, né? Tinha o almoço. Normalmente, às vezes, não era muito bom, né? Às vezes o almoço era bem, sei lá, arroz, um fígado e um pão, por exemplo. Às vezes Ok. era isso. Normalmente não, normalmente tinha um pouquinho de alguma outra coisa, tinha um feijãozinho, tinha alguma saladinha. Mas esse tipo de coisa será mais ou menos priorizado. E naquela época também, a gente está falando de um momento, eu nasci no 96, né? Ok. Então, o meu período escolar foi do ano 2001 ao ano 2012, por aí, né? 2012, Essa foi 2013, a sim. época dourada do chavismo, né? Então, Totalmente.
Bem lembrado. O subsídio, exatamente, o subsídio que Cuba recebia da Venezuela ajudava muito também nesse período, essas experiências não forem tão ruins, né? Então, eu não tive uma experiência ruim na infância, né? Infância foi ok, né? Não tinha muitos perigos, eu jogava bastante na rua, coisas do tipo. E, assim, teve problemas, claro que sim, né? Teve problemas com todas aquelas coisas que não são diretamente relacionadas com infância. Por exemplo, é, quando eu era criança, eu precisei me mudar de casa, né? Fizemos uma mudança de um município para outro município. Em Cuba, as leis sempre foram muito caóticas. O arranjo legal do país, ele muda muito em função do que é mais necessário agora, do que o político da vez acha que pode ser mais vantajoso, de que pode eliminar mais o jeitinho, né? Ah, vamos. Eles estão querendo se aproveitar agora para comprar mais casa? Não, a Hum. gente agora deixa só uma casa. Não, e agora depois a gente deixa para eles poderem fazer permuta. E agora não. Então, tem muda dessas mudanças, né? Na época, eu estava fazendo essa transição, estava saindo de uma casa e indo para outra. E por conta desse arranjo institucional, minha família precisou contratar advogados aí para ver como que eles faziam melhor, tá? E os advogados, eles se aproveitando dessas dificuldades, dessa mudança de leis, eles tiraram a casa da minha família. Então, nós perdemos a casa, perdemos o dinheiro da transação. Em Que não era tanto socialismo. também, não. Em Cuba é muito, assim, é barato, mas os salários são baixos também, né? Uhum. Na época, acho que eram US$ 5.000, né? Um pouco mais de R$ 25.000 a Certo. casa. Mas para nós é muito dinheiro. Para nós Claro. pode fazer a diferença total, porque o salário em Cuba, na época, acho que era uns US$ 15 no mês. Hoje em dia acho que não tá muito melhor que isso, mas você faz noção de diferença. Tanto que, normalmente, para comprar uma casa, você sempre o que faz é vender a anterior, né? Não é, vou fazer com minha poupança aqui, vou financiar. Não, isso não acontece. Normalmente, vendemos essa casa aqui e compramos duas pequenininhas, ou alguma coisa assim. Uhum. Então, essa foi uma época conturbada na minha infância e adolescência, por exemplo, porque, pô, perdemos a casa, precisamos ficar morando por favores, né? Pessoas falam, pode morar aqui um tempo, e o aluguel também em Cuba é uma questão complexa, tanto porque é ilegal, ou era ilegal em algum momento, depois passou a ser legal. Tem essas coisas, né? Você não sabe Claro, o que não, que você não está é fazendo, legal, que... não era legal na época, né? Uhum, Alugar diretamente por conta dessas mudanças de leis, que a pessoa se sentia insegura de abrir ou ganhar com a casa, né? Tanto exatamente. que é informal, né? Há aluguéis informais, que é meio que boca a boca, as pessoas vão falando, mas também tem um negócio que é bastante rentável em Cuba. Hoje está mais oficializado, que é o aluguel para estrangeiros. As pessoas podem ir lá e ficar em casa de cubanos, mas que antigamente era penalizado também. Se as pessoas Sim, alugavam sim. para estrangeiros, Hoje em sabendo que tinha dia hotéis. ainda há alguma penalização, Isso. mas há espaços de manobra, né? Hum. Esse é o problema, esse é o problema. Hoje em dia, tipo, por isso que em Cuba os empreendedores e as famílias, eles têm que estar muito ao tanto, né? Muito pendentes de qual é o estado das coisas. O que eu tô fazendo hoje pode ser legal, amanhã não. Então você tem que ficar muito esperto sobre isso. A mesma coisa aconteceu com nós. Tudo que a minha família fez na época, que era ilegal, nós precisamos advogados para fazer essa mudança, porque na época eu lembro que foi permitido, durante esse período, a permuta intercâmbio de uma casa por outra, né? Só que se uma pessoa, você cria uma casa, e essa a pessoa não queria a tua casa, aí era muito complexo, né? Então por isso que se É, precisava de advogados, por isso que deu ruim. Hoje em dia, isso é permitido e comprar casa também. Então hoje em dia tá tudo permitido. Não teria dado esse problema que deu naquela época. claro. A questão que você traz, que é muito importante, relevante, porque é a forma como a sociedade cubana, quase que em questão de 24 horas, ela vive se reinventando, né? Ela vive se retransformando e até apagando da memória aquilo que foi feito ontem, porque não vale mais hoje, né? Porque o governo age assim, o governo cria leis como se fosse criar, sei lá, um texto de PowerPoint, né? Hoje eu estou com vontade de inventar, criar uma lei que diga que o vermelho não é mais uma cor confiável, porque ela é uma cor que está na bandeira dos Estados Unidos, então é uma cor imperialista e assim por diante. Então, imagino que as fachadas das casas também têm a ver muito com isso. As pessoas não podem reformar o frente da casa, porque precisa de uma licença da prefeitura, enfim. É tudo uma burocracia que atinge o mais pobre, né, na verdade. Não atinge os caras que estão no poder. Bom, agora sim, voltando à parte do doutrinamento. Você fala, ficava Sim. 8 horas ali na escola. O que que eles ensinavam, né? O que ensinava, obviamente, as áreas comuns, que é matemática, física, inclusive castelhano, né, que é a língua do espanhol. Mas o que que você nomearia como doutrinamento? O que que eles falavam para que se fale em doutrinamento das crianças? Sim, bom, o adoctrinamento em Cuba na educação fundamental
no ensino médio também, ele está muito integrado às disciplinas de história, né? Por exemplo, nós temos a disciplina História de Cuba no Fundamental, e no Fundamental 2 também, e História Moderna e Contemporânea, né? História de Cuba, nós vemos tudo desde a colonização até a vitória da Revolução e os tempos modernos. Normalmente a história de Cuba vai até os anos 90. A partir daí, eles dão um pulo, por um período especial, né? Não falemos disso. Ninguém fala com o período especial aqui. E passa um pouco algumas coisas dos anos 2000, os livros mais recentes. Na minha época não tinha muito anos 2000. É, e nessa história, é muito vendida aquela história de, os americanos sempre tiveram consórcio em Cuba, Cuba seria uma colônia dos Estados Unidos agora, e chegou Fidel finalmente, né, com a Revolução, fizeram a Revolução, tudo foi maravilhoso, tudo foi ótimo, os soviéticos foram lá, ajudaram nós, os americanos ficam fazendo sanções, e mostram as figuras que participaram da Revolução, Che Guevara, Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, todos eles, como grandes heróis, grandes personalidades que devem ser admiradas e devem ser imitadas, né? Devem ser copiadas. Então, não é à toa que uma das consignas mais famosas da educação cubana é pioneiros por el comunismo, seremos como el Che, né? Os líderes lá que estão na plateia falam pioneiros por el comunismo e todas as criancinhas falam seremos como el Che. Então, nenhum cubano pode te falar que ele nunca falou que ele seria como Che, né? Porque é uma coisa que eles repetem todos os dias, de segunda a sexta-feira, desde que tem 5 anos até que tem 3, né? Então, o efeito que isso tem na mente das crianças não é subliminar, não é uma Hum. coisa expressiva, é muito forte, né? E não só isso, todas as aulas têm um retrato do Fidel Castro, na época tinha um retrato enorme do Fidel Castro, tinha, mesmo vivo, né? Não é uma pessoa morta, Uhum. não é um, mesmo estando vivo, tinha um grande retrato lá. Nós líamos as frases do Fidel Castro nos matutinos, né? Que é aquela cerimônia diurna, né? De manhã. Líamos o conceito de revolução. Ah, revolução é mudar tudo que deve ser mudado. Revolução é sei lá o quê. Então, é um culto à personalidade forte. Eu não diria no nível da Coreia do Norte, mas quase lá. Ao próprio estilo bananeiro, ao próprio estilo cubano e Exatamente. latino-americano. Não tão forte para não ficar enjoado, que nem Coreia do Norte, mas também não tão leve para ficar, sei lá, insípido, sem sabor, que nem, Sim, sei lá, exatamente. Uruguai, sei lá, um país que não faz barulho para ninguém. Agora, Aí se insere também, nessa adoctrinamento, se insere também a cultura do armamento cubano, né? hum, Por exemplo, em Cuba, as crianças desde que são bastante pequenas, desde que se inserem no ensino fundamental, elas já são ensinadas como funciona a guerra de guerrilhas, como combater uma eventual invasão americana. Todas essas escolas em Cuba têm refúgios subterrâneos, em caso de bombardeios, e nós somos ensinados como entrar nesses refúgios, como pegar as armas, como disparar. Então tem aula de tiro para as crianças em Cuba, desde que tem uns 8 anos, 9 anos, acho. E bom, na verdade não tem aula de tiro antes disso, mas tem aula de estratégia militar. Temos armas claro. de madeira, né? Uhum. Eu lembro que já quando eu tinha 5 anos, foi a minha primeira aula de instrução de combate, né? Aí damos uns fuzis de madeira, né? E fazemos a estratégia, ó, os Yankees tá lá, nosso americano tá lá, atira nos Yankees, né? Nossa Então Senhora. isso é Claro, muito forte, né? uma coisa é a É, preparação militar, que eu até poderia concordar que cada país pode ter, inclusive aqui no Brasil tem escolas militares. Vamos concordar que o problema não é a preparação militar, dado uma invasão que possa vir de qualquer lado. O problema é a preparação militar com foco em um país inimigo, né? uhum. Porque o imperialismo é aquele dos Estados Unidos, mas não é o russo que manda militares para os nossos países, que manda buques. Ele não é imperialismo, ele é amigo. Ou o imperialismo praticado pela União Soviética, que instalou missis, né, apontando para os Estados Unidos, né, que houve aquela briga em 62, a crise dos mísseis, né? Mas enfim, esse doutrinamento, Jaime, como você via ele? Ou seja, vamos supor, eu estou imaginando o Jaime, 8, 9 anos, vamos supor, tendo que repetir seremos como o Che, né, que é uma frase bem comum, tem vídeos, inclusive, de professoras falando para os alunos em Cuba. Você não quer ser como o Che Guevara? Perguntando para ele. E o menino tem que fazer um ensaio, eu acho. Então tem que escrever ali e tal. Como você se percebia naquele momento? Tava, ou, digamos assim, quando você começa a achar que aquilo tudo era uma fantoche, era uma mentira. Bem, quando eu era muito criança, nem fazia muita questão, né? Eu percebia isso muito de forma muito passiva, né? Até porque criança, no final das contas, não tem um senso crítico muito forte, ele tenta fugir dessas coisas. Pra mim, inclusive,
às vezes, o horário de preparação militar era o melhor do mundo, porque em vez de estar na aula, recebendo aula de espanhol, de matemática, eu tava lá fora tirando tiro, né? Brincando com meus coleguinhas. Então, era muito legal. É, assim que você vai crescendo e você vai se confrontando com os problemas, com as dificuldades, você começa a refletir um pouco, né? E eu acho que a época onde eu mais tive essa mudança, essa revolução no pensamento, foi quando eu entrei no ensino médio. No ensino médio, nós também temos essas aulas de preparação para a defesa, essas coisas, e também temos aulas puramente de cultura política. Temos uma matéria que se chama cultura política. Nessa disciplina, você lê as cartas do Che, as cartas do Che Hum. Guevara, você acompanha um pouco mais a filosofia marxista-leninista do governo, né? Ou seja, era uma formação cultura esquerda da política. Exatamente, exatamente. Você E não nessa lia algum disciplina, texto, sei lá, uhum. da escola austríaca de economia, Não, pensadores, sem alarmistas? chance nenhuma. Você liga muito marxismo, né? Já você começa Uhum. com a introdução ao marxismo, um pouco de Hegel, um pouco das bases marxistas, né? Tudo que o Marx pegou um pouco. Você entende muito sobre a dialética, materialista, esse tipo de coisas. Mas eu tive a sorte, de ter uma professora que ela dava essas aulas, mas ela era uma pessoa muito crítica, era uma excelente professora que eu tive. Claro, ela tinha, ela estava à esquerda do espectro político e filosófico, muito à esquerda, mas não tanto como Uhum. as outras pessoas. Então ela era muito criticada, às vezes. Eu lembro uma Uhum. vez que ela chegou na aula, estava muito brava, não, estava desconfortável, porque a chefa do departamento tinha dito para ela que ela tinha problemas ideológicos. Isso ia dar um problema grande para ela. Claro, Ia uma ela era ameaça, né? acusada de fascista, imagino, né? Exatamente. Aí eu lembro que ela comentou, né? Ela fez esse comentário, né? E eu fiquei, pô, foi uma coisa que eu me questionei. E nessa época eu comecei a ler bastante também. Começava a fazer as minhas leituras por aqui e por ali, e debatia com meus coleguinhas. E nós já começávamos a perceber que, né, as coisas nem sempre são tão boas, né? No noticiero, né, no jornal, tudo maravilhoso, na realidade é tudo um caos, é Uhum. problemático. E nessa época também já começava a Venezuela a sofrer, a mostrar os primeiros sinais de colapso, né, do Isso. sistema, né, do arranjo institucional que eles tinham montado com o Chávez, né? Isso. Me Então, permita te o dar um suministro de comentário, petróleo. Jaime, Claro, porque o período especial ao qual você se referia é aquele dos anos 90, né? Quando sim. cai o muro da União Soviética, o muro da União Soviética não, cai a União Soviética, Uhum. né? E Cuba passa por esse processo no qual não tem mais o suministro direto desde, desde que a União Soviética era um bloco contra os Estados Unidos. Então passa um período especial. O Jaime nasce entre os anos 90, né? 96, né? Você falou? Exatamente. Isso, 96. Quando ele está passando o ensino médio, né? Ensino fundamental, essas coisas, a parte da escola, é o alto da Venezuela, que é 2004 a 2008, né, que a Venezuela está sofrendo da bonança econômica, porque o preço do petróleo está lá em cima, US$ 100, e começa a ajudar Cuba novamente, que nem a União Soviética fazia, né? Começa a suministrar, além de petróleo, começa a fazer algumas parcerias, vamos dizer, entre estados. Só que agora o período que o Jaime está falando é quando ele já está no fundamental, né, que ele já é mais crítico, e ele já começa a observar problemas. Da onde que está vindo o suministro? De um país que está falindo. E não estamos falando 2024, pessoal, estamos falando 2012, 2013. A Venezuela já vinha, ó, em descida, porque o petróleo tinha caído bastante o valor do barril. Então, obviamente começa a cortar porque não tem de onde tirar, né? Nem tinha para alimentar os venezuelanos, como é que ia dar para alimentar os de fora? Né? Pode continuar. Exatamente, Carlos. E vou te contar uma anedota que foi muito engraçada, que eu nunca esqueci disso. Foi justamente nesse período do ensino médio, né? Que eu estava em Cuba, acho que foi. Já tem umas datas um pouco perdidas, né? Mas foi no período do ensino médio, após 2011. Eu lembro que estavam acontecendo umas eleições na Venezuela. Já estava Maduro, ou acho que ia começar o Maduro, não lembro Deve bem. ter sido em 2012, isso. Porque 2012, acho 2012 que foi era a eleição do 2012. Chaves Caprira, o Chaves morre, depois dessa eleição, Exatamente. e depois vem a do Maduro, que é 2013. Isso. E eu lembro que eu tinha um professor, também de cultura política, justamente, e ele era bem mais à esquerda, né? Bem mais radical do que aquela Uhum. professora que eu te comentei. E nessa época ele sempre falava um pouco de política da Venezuela e tal, e ele começou a fazer campanha por Maduro na aula, né? Uma coisa de, eu não entendo como os venezuelanos, olha só quantas pessoas na Venezuela votaram na oposição, sabendo que é errado. Então, nós tínhamos muito mais contato com essa eleição da Venezuela que com as eleições em Cuba. Até porque não tem importância as Olha eleições em só, Cuba, né? Não, não, olha não, só. tanto faz a eleição em Cuba, sempre vai se manter como sempre. Agora, a eleição da Venezuela gerava mais tensão, né? Claro. Porque tinha a possibilidade de alguém que não for favorável aparecer lá, né? Algo que o Chaves Aí, tinha falado em 94, acho que o Chaves dá golpe em 92, e em 94 vai para a Universidade da Havana e dá um discurso onde diz: exatamente. Cuba e Venezuela têm um horizonte de mais de 25 anos. Esse professor estava preocupado com que esse horizonte se quebrasse Exatamente, com 12 exatamente. anos.
Porque ele sabia que Claro. tudo, a economia cubana girava em torno do subsídio do petróleo venezuelano. Tudo. Uhum. Tanto que 80% das termoelétricas, da energia cubana funciona a partir de termoelétricas que funcionam a partir de petróleo ou gás natural. E isso vem da Venezuela, Totalmente. fundamentalmente. Bom Subsidiado, né? Porque comentário. Cuba não tem dinheiro para conseguir comprar. Boa É, pontuação, Jaime, porque aqui no Brasil, com a vinda do governo do Lula, se reabriram alguns negócios que tinham sido fechados em governos anteriores. E uma delas foi, alguma das parcerias que tentou se reabrir, hoje eu não sei como é que isso acabou, mas foi a questão da energia, a compra de energia para a Venezuela. E a gente fica falando, como é que vão comprar energia de um país que fica vivendo em apagões, que é a Venezuela? Tem algumas questões logísticas que é mais fácil a Venezuela vender essa energia por conta da proximidade territorial da represa do Guri, que é o embalse aquático que tem lá. Daí essa energia que produz, ela é muito mais cara distribuí-la na Venezuela do que vendê-la para o Brasil. Por isso que tem uma explicação logística aí. Mas não seria o justo, não seria o indicado você fazer o Brasil comprar essa energia sabendo que o resto do país não está recebendo ela. Justamente. Então, só para concluir esse tema do treinamento, eu acho que foi nessa época onde eu tive mais essa iluminação, assim, de, pô, as coisas não são sempre como eles me falaram, né? Eu acho que a história é outra. E eu, né, na época, tive bastante contato com pessoas muito diferentes, né? Quando você é criança, você tem um contato mais restrito, né? Uhum. Até porque você depende dos seus pais, tá? Mas aí eu comecei a conhecer outras pessoas, comecei a trabalhar um pouco no setor turístico, né? Eu tocava violão na época, então eu ia Uhum. pro setor turístico. É, e conheci muitos estrangeiros, com opiniões diferentes, pessoas que não foram criados nesse sistema, né? Aí eu achava sensacional, né? Ver o ponto de vista deles. Inclusive, muitos estrangeiros que vão em Cuba são pessoas à esquerda do espectro político, né? Mesmo Uhum. eles, já pra mim, era uma coisa muito diferente, né? Não era o que eu Totalmente. tinha visto, porque depois de ser uma esquerda um pouco mais crítica, depois de ser uma esquerda mais central. Mas com esses novos contatos, eu comecei a formar o meu pensamento político mais pessoal, né? Muito próprio, né? Já não era só aquilo que eu encontrava na escola, sino também é, a partir de outras experiências que eu estava tendo. Isso se radicalizou mais quando eu fui pro exército. Aí no exército é que você vê a materialização daquilo tudo que você aprende no ensino fundamental, no ensino médio, que é um sistema bastante corrupto, militares com muito poder e pouca preparação, né? Então, já foi aí quando eu comecei a fazer um pouco mais de rejeição. Falei, eu não É. gosto disso aqui. Eu não quero saber disso aqui. Até porque eu passei o exército numa unidade penitenciária. Em Cuba Ok. você é assignado a locais, né? Você passa um mês, 2 meses de preparação intensiva e depois você é enviado para servir, né? Para ser um trabalhador praticamente escravizado porque a gente nem recebe um salário direito. Nós recebemos $1 por mês no exército. Isso. E alguns dos meus amigos foram para os bombeiros, outros foram para várias Um unidades. dólar é Eu fui para R$ 5, pessoal. R$ 5 por mês que eles ganhavam. Olha. Exatamente. E eu fui para a unidade penitenciária, uma cárcere, né? E lá eu vi muitas coisas, vi pessoas que estavam sendo presas por motivos fúteis, né? Fúteis, absurdos. Ah, eu vendi carne de boi, preso. Exato. Ah, eu pesquei langosta. Eu pesquei langosta, preso, entendeu? Eu vi coisas muito sinistras. E o Então aí pessoal foi pode quando achar estranho, mas lá em Cuba é proibido você vender uma vaca se você não tiver o amém, a aprovação do governo. Lá é proibido você vender uma vaca. Aí vai ter os comunistas brasileiros que vão chorar. Mas que não pode, porque tem que lucrar com a vaca da leite. A vaca é sua, você vende, mas lá em Cuba não pode. Lá em Cuba não pode, é sim, proibido. Tá? Além de ser acusado de fascista, que faz o jogo do imperialismo. Jaime, se radicalizou, né? Mas sim, a pronto. parte da economia que você percebeu com os estrangeiros, a entrada, como é que você avalia, né, hoje, já anos depois, e morando fora, a parte econômica de Cuba? É, Então, essa é uma parte que eu acho que uma introdução interessante que podemos fazer para ela é justamente por essa parte do turismo. Não porque o turismo seja o mais importante da economia cubana, sim, em parte ele é, mas porque ele em si, ele tem um problema existencial na economia cubana. Você entende que, por exemplo, nós passamos a maior parte da nossa história no regime atual rejeitando o estrangeiro, né? Rejeitando o americano, né? O Ocidente é o problema, eles são o inimigo, né? Inclusive, em Cuba se chegou a proibir o dólar, né? E nos anos 90, durante o período especial, isso foi muito, muito radicalizado. Onde, se você era pego com dólares, você podia ir preso. Você não podia. Começaram a surgir lojas em dólar que você não podia acessar. Você não podia entrar. O bar não podia entrar, só turistas. Você começou a incentivar o turismo, né? Nessa época. E com isso também, bom, começaram a surgir problemas sociais. Os locais têm pouco dinheiro, os turistas têm muito, apareceu prostituição, esse tipo de coisas.
Uma parte desse turismo, inclusive, eram próprios cubanos, né, que tinham saído do país e tinham sido rejeitados, tinham sido ameaçados, xingados, criticados pela população, né, porque eram traidores, né, eram gusanos, como se falava na época. Em Então, Cuba, vermes, as pessoas que saíram de Cuba são chamadas de vermes, né? Gusanos, que é a palavra em espanhol, porque eram chamados, né? é, Hoje em dia não mais. não é mais, Agora, né? Porque as agora pessoas. aquele que criticava tem agora alguém fora que ajuda economicamente. Exatamente, exatamente. Exatamente esse é a parada aí, Carlos. Muitas pessoas jogaram ovos nos vizinhos, nos familiares que estavam indo embora durante a crise dos vazeiros, durante os anos 90. Hoje em dia, teve uma prática assim nos anos 2000, 2010, quando o país começou a piorar de novo, que esses mesmos que foram criticados voltavam para Cuba e levavam um cartão de ovo só para os familiares que tinham jogado neles. Achou que vocês estão precisando agora. Porque não É, tinha. Em Cuba é caro até comprar ovo, entendeu? redondinho. Então, por que eu tô te dando essa introdução? Porque o setor turístico, né, uma afronta. Imagino que tenha sido difícil para os socialistas sentar na mesa e falar assim, ó, a nossa melhor chance é o turismo. Vamos começar a dar Imagino. tudo para os estrangeiros, né? Em todas E as áreas, porque inclusive a saúde foi se tornar um produto dos estrangeiros. Os médicos foram enviados para outros países a oferecer o serviço pelo valor de nada, porém quem recebia tudo esse dinheiro e quem recebe é o regime, né? Pelo visto do lado da saúde. Mas isso que você comentava, tinha muita gente também que além do turismo ia para Cuba para se tratar. uhum, exatamente. Então, tudo o arranjo institucional econômico do país começou a girar em torno do exterior. O turismo só uma parte disso, mas todo o restante da economia, Carlos, também. Por exemplo, o que aconteceu com a indústria de alimentação em Cuba? A indústria de alimentação em Cuba, ela funcionava graças aos subsídios soviéticos antes dos 90. Acabou a União Soviética no 91, tudo o conglomerado industrial do país caiu. Caiu. Exatamente. Então, o país se reestruturou de novo com base numa agricultura muito mais urbanizada, muito mais orgânica, muito mais puxada à atração animal. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, eu morei uma boa parte da minha vida em La Habana, a maior parte da minha vida, mas eu nasci em uma cidade do interior de Matanzas, bem rural. Se chama. Na verdade, na minha cidade não tinha nenhum hospital direito, então eu tive que nascer em outra cidade mais perto, um pouco mais grande, se chama Colón. Mas onde minha família morava era em Calimete, que é uma cidade bem pequenininha, Uhum. rural. Então, meu bisavô, meus colegas, muitas pessoas que conheço ainda hoje trabalham na agricultura. E a agricultura que eles trabalham não tem nada a ver com a agricultura que a gente conhece, né, aqui no Brasil. Não tem máquinas para auxiliar. É uma agricultura fundamentalmente atração animal e humana, assim. A pessoa vai lá e trata, a pessoa vai lá e faz, coloca a sementinha. Por um Então, acaso, isso hoje seria chamado exploração humana, né? Sabendo da tecnologia disponível, você ter um sistema que exatamente. ainda a pessoa se submetendo àquela situação, ela não pode colocar à disposição sobre aquilo que ela produz, né? Ela produz certos quilos de tomate, ela não pode vender aquilo como ela bem quiser, porque o governo vem e toma, né? E diz que, enfim, ela vai presa, que vende o É, tomate, né? Dos casos que você viu exatamente. na cadeia. Por conta disso, a produção de praticamente todos os tipos de carne, produção de tudo caiu muito. Muito, sim. Inclusive, recentemente, esse é um problema que vai se agravando à medida que os equipamentos industriais que ainda sobravam do tempo soviético começam a se deteriorar porque não tem Exatamente. manutenção, porque não tem peças para substituir, né, algumas partes. Então, ele, sim, já era ruim nos anos 2000, 2005 e tal, mas hoje em dia é muito pior. Ele vai piorando, piorando, piorando. Eu É. lembro que eu tinha visto um informe, acho que semana passada, de que em 2018, acho que se produzia mais ou menos umas 149 mil toneladas de carne de boi, né, no ano. E hoje em dia, acho que em 2023, isso tinha caído para 3.800 toneladas. Tipo, uma redução é, muito substancial, né? E com a Então, o que população aconteceu? relativamente igual, né? A mesma população que comia aquelas toneladas é a mesma que está hoje comendo menos. Exatamente. E o que acontece? Precisamos importar, né? E Exato. para importar, você precisa gerar divisas, né? Para você alimentar a população, precisa de divisas. Divisas que vêm do turismo, e por isso que o governo cada vez investe mais no setor hoteleiro, investe mais em hotéis, em essa estrutura turística um pouco melhor, em reformar algum prédio Só histórico, que, né? Jaime, a gente vai vendo, né? Eu estou ouvindo a sua visão, obviamente, que você está passando para a gente do que o governo está resolvendo alguns anos atrás fazer, né? Mas a minha visão como
que venho do lado da cultura política, do lado da ciência política, eu vejo que o que de fato o governo está vendendo é o fracasso do socialismo. Ou seja, porque o turista, quando vai, o que vê são os carros mais antigos de Latinoamérica, os prédios caindo aos pedaços, a imagem do Che Guevara morto, a imagem do Fidel Castro morto. Ou seja, o turismo, de fato, vai levando a entender que o que atrai é a curiosidade do povo de entender o fracasso, Sim. né? Mas o governo não quer vender esse turismo, né? O governo quer vender o turismo de praia. Ele quer que o turismo já fique ali na parte mais Da histórica. Havana, né? E aí fica na parte mais histórica da Havana, vai nas prainhas lá, Baradeiro, vai no Museu da Revolução, para o turismo mais de esquerda. Só que não tá dando certo. Não Claro, tá dando porque certo vai por vários acabando. motivos. Primeiro motivo é que a pandemia do coronavírus, né, deu um grande golpe nessa estratégia. Porque imagina, você está construindo hotéis, hotéis e hotéis para o setor turístico. Porque você está achando que agora, no próximo ano, vai vir um monte de turista. Chega o próximo ano e tem pandemia. Não chega ninguém. Uhum, Principal fonte de divisas estrangeiras sumiu, claro, acabou. Não tem nada. É um ano muito difícil para o governo cubano e para a população, né? totalmente. Consequentemente, porque praticamente todo mundo depende do governo. É, e aí, nos anos seguintes, Porque, claro, você me tem perdoa aqui, problemas energéticos. essa interrupção aqui que eu vou fazer. Claro. Eu como venezuelano, claro que eu não vou me opor à possibilidade do turismo. Mas por quê? Porque há uma possibilidade de que o estrangeiro tenha contato direto com o cubano que está vendendo alguma coisa na beira da praia. E esse contato direto possibilita a transferência de dólar direta para a pessoa. Então, essa pessoa vai ter maior capacidade econômica de sobreviver, não de se tornar um grande empresário. Mas sabemos que há também algumas elites de empreendedores que ocupam esses territórios, não permite que todos os cubanos tenham acesso a ele. Porque, evidentemente, o que você falou, se eu, como regime, quero que eles fiquem somente ali, eu estou dando preferência sistemática para que essa área se desenvolva em detrimento das outras, que estão empobrecidas no resto do território. Então, é mais por esse lado que eu via também a parte do comentário, desculpa aí. Não, com certeza. Eu complementando isso que você comentou, o turismo ainda não se mostra uma boa aposta, porque nem sequer hoje, 2024, recuperamos o número de turistas em Cuba que o país recebia em 2019. Só para você ter uma ideia. Então, o país se empobreceu muito por conta disso, porque a principal estratégia política ou econômica do país, investir no setor turístico. E eles insistiram nessa estratégia, inclusive depois da pandemia do coronavírus, porque os projetos já tinham começado, e eles não Uhum. estão tendo retorno. Ou seja, muito investimento e nada de retorno. E se você não tem turismo, você não tem dinheiro para comprar petróleo, né? E para comprar um monte de outras coisas. A Venezuela também não está podendo mandar. Outro sugar daddy, que era a Rússia, né? Também está numa situação geopolítica muito complicada com sua guerra contra a Ucrânia. E o país não tem dinheiro para comprar petróleo a preços normais, né? Sem Uhum. subsídios. Sem esse petróleo, o sistema elétrico colapsa, que é uma realidade. Eu sei que muitos jornais têm anunciado nos últimos dias essa zero cobertura energética que aconteceu a partir do dia 18 de outubro em Cuba, mas isso não é uma coisa excepcional, é uma Nova, né? Não questão é algo novo. estrutural. A minha família fica sem energia constantemente lá em Cuba. Uhum. Pessoal, especialmente aqueles que moram nas regiões rurais, né? Constantemente. Tipo, às vezes a gente fala que em Cuba não tem apagão, em Cuba tem iluminação. Do nada, do nada a energia volta. Ah, Ou voltou a energia, seja, maravilha. Entendeu? Não tem apagões e boa, iluminações. totalmente. A Mas, novidade é a eletricidade lá. A novidade é que sim. temos luz. E não importa, né? Para o governo não importa. Tudo bem, a região rural ficou sem energia, tudo bem. Aí talvez eles consumam menos, gastam menos, mas eles vão seguir produzindo lá suas coisas. O ruim para eles é o setor turístico. O setor turístico fica sem energia, o hotel fica sem energia, pô, o turista não vai ter uma boa experiência, não vai voltar. E de fato isso acontece. Então muitos turistas, em vez de ir para Cuba se arriscar, ficar sem energia, ficar sem combustível no carro, ou o carro quebrar, que são coisas que acontecem, preferem ir para a República Dominicana, preferem ir Uhum. para Porto Rico, que em Cuba o turismo de praia, no Caribe, o turismo de praia tem muita concorrência, né? Claro, é Então, ao muito fim das concorrido. contas, exatamente, mesmo Cuba sendo um país maior, a maior ilha do Caribe, com mais praias, com mais opções, não tem infraestrutura para esse Totalmente. turismo. A República Dominicana recebe mais turistas do que Cuba, e um país muito menor, Muito com menor, com menos um terço opções da de. população que Cuba, exatamente. Exatamente. Então, há um problema muito forte. E também um problema que se agravou por conta dessa estratégia incisiva do governo de depender de importação de petróleo estrangeira, né? Em vez de, por exemplo, ter aproveitado essa década dos 2000, essa primeira década dos anos 2000, para tentar diversificar um pouco mais essa indústria energética, investir em energias renováveis, eles simplesmente aceitaram, né? Uhum. Construíram essas termoelétricas, né? E aproveitaram esse petróleo venezolano subsidiado para continuar é,
usufruindo e investir no setor turístico, investir em outros setores, que isso se mostrou hoje em dia um problema gigante, né? Só um Claro. barco se atrasou, um suministro de petróleo tem um atraso e o país inteiro sem energia. É uma coisa. E como ele afeta, né? Como é que a coletânea dos apagões da ilha em Cuba acaba chegando ao território brasileiro, porque nós temos a presidente do PT, que é a Gleisi Hoffmann, falando que o Brasil deve ajudar Cuba, né? A partir do momento que alguma autoridade política se manifesta dessa forma, coloca evidentemente que a ilha não tem condições de si mesma de se ajudar, de resolver um problema que, como você falou, não é ideológico, é um problema estrutural, né? Que Sim, ele vem não dos anos 2019 para cá, antes da pandemia e agora depois dessa pandemia. É a questão de que o governo, que nem na Venezuela, não estão preocupados de fato em desenvolver os países, eles estão preocupados em conter o poder, né, mantê-lo e aprisionar qualquer aquele opositor. Né? Então, usar a economia apenas para perseguir e gerar desigualdades, né? No caso, sim. tão absurdas como que uma pessoa possa ir presa porque vendeu um quilo de carne ou vendeu uma Com abóbora que não certeza. tinha que vender. Então, Carlos, você está totalmente certo nisso aí. É, não há condições hoje em dia, e eu não vejo, no médio e longo prazo, de resolver essa situação baixo o regime atual. Até porque Cuba não só tem esse problema gigante de planejamento, né? Que é principalmente um problema de planejamento. O governo fazendo apostas em setores que não dão resultado e eles não sabem como se planejar. Eles, inclusive, já tentaram fazer algumas usinas de biomassa que não funciona, né? Não funciona porque não teve um bom planejamento de logístico, não recebem os insumos necessários. Então, é um caos, né? Mas não é só isso. O problema do país ele é um ciclo de coisas que se vão piorando umas às outras. Por exemplo, com tantas dificuldades, muitas pessoas foram embora do país. Desde 2022, aproximadamente uns 2 milhões de cubanos saíram do país. Isso parece pouco, pode parecer pouco para os brasileiros que possam estar assistindo. Mas Cuba era um país que tinha 11 milhões de habitantes em claro, 2018. o Uruguai tem quase quatro, ou seja, Então é saiu praticamente 20% da população indo embora. Agora você me diz, cara, quais cubanos você acha que está indo embora? hum, os mais capacitados, os mais preparados para empreender essa viagem, aqueles que se sentem mais autônomos para continuar uma vida Exatamente. fora. Aqueles que tinham dinheiro, aqueles que são mais jovens, aqueles que foram formados na universidade. Então o país está ficando praticamente sem mão de obra qualificada para fazer muitas Exato. coisas. Por conta disso, por conta dessas más políticas, muita gente indo embora. Inclusive aqui no Brasil vieram muitos cubanos. Muitos A isso médicos você tem que também somar, estão indo embora, então isso torna um sim, problema da saúde também, um assunto que é, o país precisa formar mais médicos em tempo menor, má exatamente. A formação. própria estrutura etária já não era boa antes dessa saída. E está piorando muito. Em Cuba, hoje em dia, morrem mais pessoas por ano do que das que nascem. Então, o grosso da população, ele está aí entre os 50 e 60 anos. Que são pessoas que já estão já passando Claro. para o final, né? Está indo para os 60, 70 que já Ou não vão seja, ter como ser produtivos. hoje tem mais latino-americanos no geral que defendem o regime do Dias-Canel e dos Castro do que próprios cubanos defendendo o regime, né? Tem mais cubanos querendo ir embora e outros querendo morrer, porque se alguém chega aos 60 anos e nunca viu, nunca conheceu uma vida melhor ou diferente daquela, a pessoa só quer, já se entregou à morte faz tempo, né? Só está esperando o tempo chegar. Então é um fato, sim, sociológico interessante de a gente comentar e que baita introdução a gente deu hoje aqui, porque vai a sua introdução serviu muito, Jaime, para a gente poder elaborar outros temas, outros tópicos em função a Cuba. Né? O caso de a gente poder trazer várias áreas indistintamente. E olha que a gente não entrou em cheio ao tema ideológico, a gente ficou apenas nas questões, evidentemente, que a gente observa que se tornam hoje um problema e que não vão ser solucionados enquanto continuarem repetindo a mesma fórmula. Inclusive, me veio uma analogia de Agustín Laje, um cientista político argentino. Ele fez uma analogia interessante sobre a ONU. Né? A ONU recentemente fez uma cumbre onde os presidentes e tal foram discutir e a ONU apresentou o programa que se chama Agenda do Futuro, que é para 2040. A Agenda do Futuro é uma substituição da Agenda 2030, né? Que é onde tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, enfim. E que essa Agenda 2030 vinha de uma outra agenda, que era a Agenda dos Objetivos do Milênio, né? Então, ele fez uma analogia interessante. A ONU, em 2005, falou assim, ó, nós temos pouco dinheiro, mas eu vou comprar até 2015 uma Ferrari, né? Chegou 2015, a ONU falou, ó, temos a Ferrari, perdão, continuamos com o mesmo problema, não temos dinheiro, não conseguimos comprar Ferrari. Então, até 2030, o que que a gente faria? O que que a gente faria, Jaime? Se em 10 anos não conseguimos comprar a Ferrari,
Você como economista, uma ideia de economia. O que você acha que deveríamos ter feito em 2015 até 2030? Chuta qualquer coisa. E investir em alguma coisa que dê um retorno para comprar Ferrari eventualmente. Perfeito. Então, até 2030, a ONU falou, beleza, a Agenda 2030 não vai ser para comprar uma Ferrari, vamos comprar duas. Então, eles apostaram, vamos a comprar Mais duas alto. Ferraris com a mesma estratégia, não vamos mudar nada, só vamos incrementar. Chegou 2025, 2024, eles falaram, não, Agenda do futuro, poxa, estamos vendo que não vai dar para comprar as duas Ferraris. Então, vamos parar com isso, vamos deixar a Ferrari do lado, vamos comprar três Lamborghini. Entende? Porque assim é maquiagem política da esquerda. No caso, em Cuba, eles não enxergam que o problema não é o turismo. O problema é o modelo. Então você, não, é que o turismo está dando errado aqui porque não tem eletricidade. Então vamos colocar eletricidade? Não, não é assim. Enfim. Jaime, algum comentário final que você queira deixar para o pessoal que nos assistiu? É claro, Carlos. Primeiro, claro que sim, eu estou animado e topo fazer vídeos mais específicos de temas, por exemplo, energia, política monetária, investimentos públicos, migração, esse tipo de outras coisas. Eu acho que é até mais produtivo até, né? Porque a gente pode aprofundar mais nas coisas e tocar curiosidades sobre esses temas. E não sou, a gente foi um pouco mais disperso agora, mas até porque era uma introdução também, eu entendo, né? É, e, claro, eu fico à disposição sua e dos seguidores aí para marcarmos outra conversa. E se tiverem perguntas também aí pelas suas redes sociais, vocês podem comentar e qualquer coisa aí também você me escreve que nós esclarecemos tudo. Perfeito. Jaime, eu fico de verdade muito feliz com a sua participação, muito impressionado pela tarefa que a gente tem pela frente, né, de informar, de revelar tudo que falta para até mesmo nós, que somos esse lado só, de tentar aportar algo que os nossos povos, de alguma forma, ajudasse deles continuarem a sair desses regimes, desses problemas. Inicialmente, eu vejo que sair dos regimes é mais difícil do que sair dos problemas. Então, sair dos problemas, inicialmente, seria resolver o problema da fome, o problema da eletricidade, dos planejamentos, enfim. Logo, o regime a gente vê como que tira, porque tá difícil. Então, muito obrigado, Jaime. Tenha uma boa semana ali. No próximo episódio, a gente, claro que sim, trazemos boas novidades, tá?